Vamos lá então, pessoal. Seguindo aqui no nosso Project Model Canvas, o nosso próximo bloco é o bloco da equipe, a equipe interna. E no nosso bloco da equipe, nós temos uma série de atores aqui. Primeiro eu vou fazer uma primeira passagem geral sobre todos eles, para depois voltar para cada um desses post-its e a gente falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas figuras. Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem a figura do inventor. Inventor é quem inventou, a gente vai ver até como a gente define quem é um inventor daqui a pouco. Especialista em propriedade intelectual, inovação, normalmente é um colega nosso que trabalha, né, na área de pesquisa junto com a gente. Normalmente, né, um especialista em propriedade intelectual, que pode ser na nossa empresa, pode ser um colega meu do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, se eu atuo numa ICT, por exemplo, ou pode ser até um colega meu, né, um consultor externo, que eventualmente pode ser um especialista também, que vai me ajudar nesse processo. Grande realidade, tá, pessoal, é que se o inventor pudesse especializar em propriedade intelectual e inovação, como a gente, acho que até é meio óbvio, né, melhor, porque não precisa depender tanto do próximo colega. Legal. Aqui ainda, né, nessa primeira parte de abordagem geral, a gente tem essa figura aqui, né, do board técnico estratégico. Quem que é ele? Normalmente é o gerente, o diretor de uma área, junto com o pessoal da área de marketing, comercial, ou até mesmo, né, o proprietário da empresa. Normalmente as pessoas que estão envolvidas ali naquela decisão, né, de criar a estratégia da empresa e como proteger, na verdade, o patrimônio, né, aquelas criações que nós temos dentro da empresa. O titular é o dono, é uma coisa muito importante que o dono da patente não necessariamente é um inventor, ok? Isso é uma coisa muito importante. O titular é o dono, inventor é quem inventou. O titular pode ser até uma empresa, né? A patente é de titularidade de uma empresa. Inventor sempre vai ser uma pessoa, ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, também de cuidados que a gente tem com titulares, principalmente quando a gente tem um projeto conjunto, por exemplo, com uma ICT pública, e a gente, até por questões, né, de previsão na lei, se a gente faz um projeto conjunto com uma ICT pública, no mínimo aquela ICT vai ter uma parte da titularidade daquela patente. Então é importante a gente saber sobre isso também. Aliás, outra coisa muito importante, né, pessoal, falando ainda sobre titulares, é que, lembra de alguns daqueles stakeholders externos que a gente viu ali, né, sócio, disso, aquilo, esposa, tal, toma cuidado, que como patente, dependendo, vamos lá, se eu tenho uma patente na minha pessoa física, se eventualmente, né, acontece de eu bater as botas aqui, por exemplo, aquela minha patente, ela vai para a parte, né, do meu espólio, da minha herança ali, então vai ficar ali, né, com minha esposa, meus filhos, tal. Então isso tudo é uma coisa importante, né, a gente pensar, inclusive, né, se, por exemplo, eu deixo uma patente de titularidade da empresa, ou, por exemplo, se eu mantenho em titularidade com minha pessoa física também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Legal. A figura do redator de patentes, assim como do especialista em propriedade intelectual e inovação, ele, na verdade, assim, pode ser até o próprio inventor também. Mas o que acontece? Vamos falar, né? Muitas vezes quando você está numa empresa, tal, às vezes o inventor sênior ali, ele não tem todo o tempo do mundo para ficar se dedicando à parte de redação. Aliás, uma boa parte do trabalho do redator é, inclusive, fazer um benchmark, né, com outras patentes já redigidas, até mesmo por colegas de outras empresas, para conhecer melhor, né, o jargão, o nível de profundidade, para poder, inclusive, ajudar nessa questão, né, de definição de quantidade de exemplos, como que eles são colocados e assim por diante. Então, o redator, evidentemente, né, ele também tem essa figura do especialista, e eu coloquei ele separado aqui na nossa conversa, porque muitas vezes, né, quando você está numa empresa, muitas vezes que você tem, né, você até faz o rascunho dentro de casa, e na hora de, entre aspas, né, passar limpo, você acaba contratando uma empresa especializada, por exemplo, para falar, olha, esse aqui tem o nosso pedido, tal, então gostaria que vocês ajudassem a gente a fazer uma revisão geral, né, dar uma garibada geral no nosso pedido de patentes aqui, antes dele ir para uma revisão final e, eventualmente, para um depósito também. Aliás, essas figuras todas que eu estou colocando aqui, tá, pessoal, são possibilidades que a gente tem, né? Pode ter mais atores, menos atores. Aqui eu estou colocando, assim, um pouco, né, do elenco possível aqui, principalmente quando a gente trabalha numa empresa maior, mais estruturada, é comum você ter essas divisões. E, evidentemente, se você trabalha como inventor independente, você praticamente vai trabalhar sozinho. Tem só um quadrinho aqui, esse último que está aparecendo em azul, que eu coloquei como revisor externo, que é uma figura que normalmente a gente recomenda que não seja
o próprio inventor. Por quê? Porque é justamente aquela pessoa que vai tentar desafiar aquela invenção, que vai fazer o papel de quem vai ficar cutucando ali, né, e procurando brechas, procurando erros, né, ou até mesmo problemas que possam ter naquela invenção. E normalmente, né, o inventor ele já estudou muito sobre aquilo, tal, e é difícil para você mesmo encontrar os erros no seu próprio pedido de patentes, ou você mesmo encontrar falhas ou brechas numa estratégia de busca que você tem. Então essa aí é a figura do revisor externo, não necessariamente tem que ser alguém de fora da sua empresa ou de fora, né, do seu departamento, pode ser até alguém próximo, mas normalmente não é o próprio inventor, né? Por isso que eu só coloquei essa figura do revisor externo aqui, a título de, assim, diferenciação daquilo que seria o próprio inventor ou a equipe do projeto em si. Com isso, a gente tem aqui uma visão geral, né, sobre a equipe, e nos próximos blocos que a gente vai ter, eu vou procurar pontuar um pouquinho mais sobre cada um desses atores.